Saudações a todos. Na videoaula anterior, nós estudamos a função de Euler. Lá nós a definimos e estudamos suas propriedades. Aqui nós usaremos o conhecimento obtido naquela videoaula para definir e estudar as primeiras propriedades das funções trigonométricas. Bom, então a título de revisão, nós vimos na videoaula anterior que a função de Euler, E de R em C, onde C é o círculo unitário, foi definida como sendo a correspondência que associa a cada ponto T real o ponto E de T de coordenadas x, y sobre a circunferência unitária, obtido da seguinte forma. Primeiro, a imagem do número 0 é o ponto 1, 0. Segundo, se t é positivo, percorre-se a circunferência C a partir do ponto 1, 0. Percorre-se um caminho de comprimento t no sentido anti-horário. Então, eu parto do ponto 1, 0 e percorro no sentido anti-horário um caminho de comprimento t, e E de t será o ponto final deste caminho. Se t é negativo, nós procedemos de forma semelhante, ou seja, nós começamos no ponto 1, 0 e andamos um caminho de comprimento módulo de t no sentido horário, e o ponto E de t será o ponto final deste caminho de comprimento módulo de t. Vimos também que se E de t tem coordenadas x, y, então E de t mais π tem coordenadas menos x, menos y. E de t mais π sobre 2 tem coordenadas menos yx, E de menos t tem coordenadas x menos y. E de π sobre 2 menos t tem coordenadas yx, e E de π menos t tem coordenadas menos x, y. Bem, de posse desse conhecimento, nós definimos então a função cosseno como sendo uma função da reta na reta, em que cosseno de t é a primeira coordenada do ponto E de t sobre a circunferência unitária. E a função seno, também definida da reta na reta, como sendo a segunda coordenada do ponto E de t. Então, se nós temos aqui a circunferência unitária, esse E de t é esse ponto, então o cosseno de t e seno de t são as coordenadas desse ponto E de t. Observe que como esse ponto cosseno t, seno t está sob a circunferência de raio unitário, nós de imediato obtemos que o cosseno ao quadrado de t mais o seno ao quadrado de t é igual a 1, porque pontos sob a circunferência satisfazem esta equação. Aqui só uma observação, nós por tradição, ao invés de escrevermos cosseno de t ao quadrado, nós escrevemos cosseno ao quadrado de t. A mesma coisa para o seno. Veremos a seguir algumas propriedades das funções cosseno e seno, mas antes nós precisamos de algumas definições. A primeira definição é a de função periódica. Uma função f de R em R é chamada de periódica quando existir um número real, vou usar aqui a letra P, não nulo, tal que f de t mais p é igual a f de t
qualquer que seja o número real t. Além disso, nós chamamos o menor número positivo p tal que f de t mais p é igual a f de t, é chamado de o período chamado de o período da função f. Outra definição é f é chamada, a mesma função f da reta na reta é chamada de função par quando nós tivermos que f de menos t é igual a f de t para todo t real e f é chamada de função ímpar quando f de menos t for igual a menos f de t para todo t real. Por exemplo, a função f de x igual a módulo de x é uma função par. A função f de x igual a x é uma função ímpar. E a função f de x igual a x mais módulo de x, ou a função x mais x2, não é uma função nem par nem ímpar. Bom, de posse dessa definição, e também conforme nós vimos na videoaula anterior, nós sabemos que E de t é igual a E de t mais 2kπ para todo t real, para todo k inteiro. Portanto, nós temos daí, em particular, que E de t é igual a E de t mais 2π para todo t real. Portanto, nós concluímos que E de t é periódica de período 2π. Outra observação é que E de t, conforme nós definimos, tem coordenadas cosseno t, seno t, e E de menos t tem coordenadas cosseno de menos t, seno de menos t. E nós vimos na videoaula anterior e também revisamos agora há pouco que se E de t tem coordenadas x, y, então E de menos t tem coordenadas, na verdade se somente se, tem coordenadas x menos y. Então nós só podemos concluir daí que cosseno de menos t, que é a primeira coordenada de E de menos t, é igual à primeira coordenada de E de t, é igual a cosseno de t. E também que a segunda coordenada de E de menos t, que é seno de menos t, é igual a menos a segunda coordenada de E de t, que é, portanto, igual a menos seno de t. Então, daí nós concluímos que a função cosseno é uma função par e a função seno
é uma função ímpar. Nós também vimos na videoaula anterior e revisamos no início dessa videoaula algumas outras relações. Por exemplo, se é de t tem coordenadas x, y, deixa eu escrever aqui, se é de t tem coordenadas x, y, então nós vimos que é de t mais π tem coordenadas menos x menos y, é de t mais π sobre 2 tem coordenadas menos yx, é de π sobre 2 menos t tem coordenadas yx, é de π menos t tem coordenadas menos x, y. Então, a partir daí, nós concluímos então que cosseno de t mais π é igual a menos cosseno de t, seno de t mais π é menos seno de t, e todas as outras relações descritas aqui. Outra coisa que nós queremos observar é a respeito dos gráficos das funções cosseno e seno. O gráfico da função seno ele é crescente de menos π até 0, decrescente de 0 até π. O gráfico da função, esse primeiro foi da função cosseno, o gráfico da função seno é decrescente de menos π até π sobre 2, crescente, decrescente de menos π até menos π sobre 2, crescente de menos π sobre 2 até π sobre 2 e decrescente de π sobre 2 até π. A observação que eu vou fazer agora, ela tem como objetivo argumentar com vocês de que essa definição de cosseno e seno coincide com aquela que a gente viu no ensino médio. Então eu vou começar tomando um triângulo retângulo, cujos vértices são os pontos A', O e B'. Só uma correçãozinha. Um triângulo retângulo qualquer de vértices A', B' e O. Vou tomar de tal forma que um dos vértices coincide com a origem do sistema de coordenadas do R2. Vou tomar o ponto de tal forma que o ponto A' esteja sobre o eixo X, e vou tomar o ponto B como sendo um ponto sobre o segmento OB', de tal forma que esse ponto B, que o segmento OB tenha comprimento 1, ou seja, eu quero que esse ponto B esteja sobre o círculo unitário, sobre a circunferência de raio 1. Denotamos agora por A a projeção desse ponto sobre o eixo X, e nós temos essa figura em que o triângulo A'B' é semelhante ao triângulo AOB. Agora, observem que o ponto B ele está sobre a circunferência de raio 1. Esse comprimento aqui é 1. Então, nós temos que B tem coordenadas cosseno de t, seno de t, onde t é a medida desse ângulo central aqui. E também, devido à semelhança entre os triângulos A'B' e o triângulo AOB, nós concluímos então que o cosseno de t dividido por 1, porque o cosseno é a medida do segmento OA, está para a hipotenusa, assim como o segmento de medida OA' está para a hipotenusa do triângulo A'OB', ou seja, está para OB'. Então, nós concluímos que o cosseno de t é igual à medida do cateto oposto sobre a
medida da hipotenusa. De forma inteiramente análoga, nós também concluímos que seno de t, que é a medida do segmento AB, está para a hipotenusa, que é 1, assim como a medida do segmento A'B' está para a medida da hipotenusa OB'. Então, nós também concluímos daí que seno de t é igual ao cateto oposto, a medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa do triângulo A'B'. E isso são as fórmulas clássicas vistas lá no ensino médio para cosseno e para seno de t. Bom, a partir das funções cosseno e seno derivam então as outras funções trigonométricas. São ela a tangente, que é definido como sendo seno sobre cosseno, a cotangente, que é o cosseno de x sobre seno de x, a secante, que é 1 sobre cosseno de x, e a cossecante, que é igual a 1 sobre seno de x. Obviamente, essas funções estão definidas nos pontos aonde esses denominadores não se anulam. É isso aí. Bom, vamos então finalizar a nossa videoaula com o exercício. O exercício é o seguinte: determine o valor de t entre 0 e π sobre 2, para o qual se tem cosseno de t igual a 1 sobre 2. E também pergunta, nesse caso, para esse valor de t, cujo cosseno de t é 1 sobre 2, qual é o valor do seno de t? Bom, eu vou começar então considerando aqui o círculo unitário. Esse círculo aqui é o círculo unitário. Foi dito então que foi dado no exercício que o cosseno de t é 1/2, então eu vou pegar aqui, esse ponto aqui é o ponto 1. Eu vou chamar esse ponto aqui, para facilitar a nossa conversa, vou chamar esse ponto aqui de A, ele é o ponto de coordenadas 1, 0. Esse ponto aqui de coordenadas é 1/2,0, eu vou chamar de A'. Eu tenho a linha, a origem tem coordenadas 0, 0, e eu vou considerar aqui a perpendicular, e aqui eu tenho um ponto que eu vou chamar de B. Esse ponto nós sabemos que tem coordenadas cosseno de t, seno de t, ou seja, ele tem coordenadas 1/2 seno de t, e eu ainda vou calcular quanto é que dá esse seno. Vou considerar o triângulo AOB. Observe que esse triângulo tem os três lados medindo 1. Aqui é o raio, aqui é o raio, portanto também mede 1. E esse lado aqui também mede 1. E eu estou interessado em descobrir qual o valor desse ângulo central aqui, que eu estou chamando de t. Então observe que t é o ângulo A'OB. Como eu tenho aqui um triângulo equilátero, então eu tenho que a medida de t que a medida do ângulo OB A' é igual a metade da medida do ângulo A'OB, ou seja, metade de t. E como a linha OB é um triângulo retângulo aqui no vértice A', nós concluímos então que como a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, nós concluímos então que o ângulo T mais o ângulo OB A', ou seja, mais T sobre 2, é igual
ao ângulo reto, ou seja, é π sobre 2 radianos. E daí nós concluímos então que 3t é igual a π, portanto, t é igual a π sobre 3. Se t é igual a π sobre 3, então t sobre 2, que é o outro ângulo lá, é igual a π sobre 6. Mas nós estávamos interessados então em achar o ângulo t. Então, aqui nós finalizamos a primeira parte do exercício, ou seja, o ângulo entre 0 e π sobre 2, para o qual o cosseno de t é 1/2, é o ângulo t igual a π sobre 3 radianos. Bom, o exercício em seguida pede para determinar para esse t qual o valor do seno. Ora, nós sabemos que o cosseno ao quadrado de t mais o seno ao quadrado de t é igual a 1. Então, daqui nós temos que 1/2 ao quadrado, portanto 1/4, mais seno ao quadrado de t é igual a 1. Moral da história, o seno ao quadrado de t vai ser 1 menos 1/4. Ora, 1 menos 1/4 é igual a 3 sobre 4. Se 1 menos 1/4 é igual a 3 sobre 4, então segue-se daí que o seno de t é igual a raiz de 3 sobre 2 para t igual a π sobre 3. É isso aí, galera. Nos encontramos então na próxima videoaula. Um abraço a todos. Até lá.